Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para vocês. Nós vamos começar aqui agora a ver uma videoaula e nós vamos fazer uma planta baixa. Fazer um projeto bem rapidinho, só parede, porta e janela, utilizando aquele template que nós fizemos nas videoaulas passadas. Então eu vou mostrar aqui a planta baixa que a gente vai trabalhar e vou abrir o AutoCAD abrindo o template, né? Porque eu vi que tinha pessoas com dúvida aí, falando que não toda vez tinha que ficar abrindo e fazendo de novo, não estava conseguindo salvar como template. Então eu vou mostrar como é que abre o template e como é que utiliza o template. Então vou começar iniciando o AutoCAD. Entrar aqui no meu Autodesk aqui, eu esqueci de colocar ele como atalho. Pronto. Então aqui, estou entrando no Autodesk, no AutoCAD Architecture 2014. O meu ele já está configurado para ficar como AutoCAD normal, ou seja, não é o Architecture aqui. A versão é Architecture, mas eu configurei ele para ficar com a cara normal do AutoCAD. Caso de vocês estejam aquele que tem opção Wall, opçãozinha para construção aqui em inglês, é porque ele vai estar o quê? Em um desses, no caso aqui ele vai estar no global. Então é só você ir em Options, OP Enter no caso, vai na abazinha Profiles e muda para AutoCAD. Aí coloca Set Corrente, dá OK, fecha e abre de novo, que ele vai abrir nessa versãozinha aqui tudo direitinho, né, que a gente vem utilizando lá desde o R14. Então se tiver alguém com esse problema, já pode vir aqui em Options, Profile, ver aqui em AutoCAD. Então, fechar isso aqui. Eu abri o AutoCAD, ele já abre com um desenho qualquer, né? Eu vou fechar esse desenho, porque eu não vou desenhar a partir do arquivo 0, né? Que isso aí é um template ACAD ISO, é o template que ele já utiliza padrão para o AutoCAD. Eu vou fazer o quê? Vou começar a utilizar o nosso template. Então eu vou ali, ó, New, colocar aqui um arquivo novo. Vai estar aqui na pasta AutoCAD Templates, foi onde eu salvei naquela videoaula. Lá embaixo, ó, e abro o arquivo DWT. O DWT é AutoCAD Drawing Template. Tá aqui o desenhozinho que a gente já tinha feito. E quando eu abrir esse arquivo DWT, ele vai criar um novo desenho, ó, Drawing 2, a partir daquele template. Então o template está lá guardado, não tem problema, a gente não vai precisar mexer nele agora. E ele já cria um desenho contendo aquelas informações que nós deixamos lá. Então no caso aqui as portas e os textos. Eu vou transformar essas portas aqui em bloco, para não ter que ficar selecionando isso aqui direto. Então para transformar em bloco, nós temos um jeito. A gente pode fazer aqui, se eu não quiser nomear isso aqui, eu posso vir só Ctrl X e depois Ctrl Shift V, que é colar como um bloco. Então ele já cola ali, ó, como um bloco. Agora se eu quiser nomear isso aqui como um bloco, ou seja, criar um bloco porta 80, porta 70, porta 60, fazer um bloco disso aqui. Então o que eu posso fazer? Como que eu crio? Seleciono a porta, B Enter de bloco e crio lá, ó, porta ponto 80. Então essa aqui é uma porta de 80. Especifico a origem, ó, especifico o ponto de base desse bloco, ou seja, esse ponto de base vai servir para quando você for inserir o bloco. Então ele vai sempre inserir a partir desse ponto de base. Então vou clicar aqui, ponto de base, já coloco para inserir aonde, ó, na quinazinha onde a porta vai ficar na parede, para facilitar. Coloco aqui, ó, marcado converter para um bloco, então ele vai criar um bloco dentro desse arquivo. Isso aqui a gente vai fazer e atualizar o nosso template. Então ele vai colocar aqui, ó, converter em bloco e permitir que ele seja explodido. Caso eu precise, sei lá, de uma porta de 85, porta de 90, porta de 1 metro, 1,20 m, tal, e eu queira só fazer a partir dessa com o comando stretch, eu tenho essa opção. Então eu vou aqui criar o bloco, dá OK, ó, ele já criou o bloco chamado porta 80. Se eu clicar duas vezes nesse bloco, ele vai me dar uma lista de blocos que eu tenho nesse arquivo, no caso só porta 80, e eu posso aqui entrar, dar OK e entrar nas edições da definição do bloco, onde eu posso estar modificando alguma coisa no bloco. Depois a gente vai falar um pouco sobre bloco, vou mostrar como é que funciona isso direitinho.
Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause aqui, vou fazer nesses outros, nas duas portas e volto já já. Bom pessoal, vou fazer aqui com vocês, transformar em bloco aqui os dois. Eu dei uma parada porque eu não sabia se estava gravando direito, foi só para verificar. Então continuando aqui, o que nós fizemos? Transformamos a porta de 80 em bloco, vou transformar a porta de 70 da mesma maneira, selecionei a porta, B de bloco, Enter, coloco o nome, no caso aqui porta.70, especifico o ponto de base, clico lá ó, na quina que a porta vai ficar encostada na parede, vejo se está marcado Convert to Block, Allow Exploding, para explodir, né, para permitir que ele exploda, e dou OK. Mesma coisa com a porta de 60, seleciono, B, Enter, porta.60, seleciono o ponto de base, do mesmo jeito que eu fiz nas outras, dou OK. Então aqui eu já tenho 3 blocos, porta 80, porta 70, porta 60. Vou salvar o que? A versão desse template. Então, repetindo o que a gente fez nas videoaulas passadas, lá de template, nas videoaulas passadas que a gente falou sobre criação do texto, criação das janelas e tudo mais. Quem não viu é só voltar às videoaulas, ver se eu coloco o linkzinho aqui embaixo para vocês poderem assistir. Então eu venho no Azinho, aqui do AutoCAD, Save As, para salvar como, escolho Drawing Template, ou seja, ele vai salvar como um template, esse arquivo, e seleciono o mesmo nome, né? Por quê? Porque eu quero só atualizar. Então ela está lá dentro de AutoCAD Template, vai estar lá no finalzinho, VAula Template. Salvei. Ele vai me dizer o quê? Que esse template já existe e vai me perguntar se eu quero substituir esse template. Eu quero substituir porque eu estou atualizando. Então ele está falando que foi feito, né, no estilo métrico e tudo mais. Dou OK. Porque ele vai, na hora que eu for utilizar o measure, ou seja, o dist, ele vai me dar as medidas de acordo com a como é que fala? Unidade métrica. Então eu já tenho aqui as portas, já tenho as janelas baixas, já tenho as janelas altas. Tenho aqui os textos para cada tipo de escala que eu for trabalhar, a escala que vai ser plotada, né, ou impressa no meu projeto. Então eu vou começar a fazer uma planta baixa. Eu escolhi aqui um exercício que eu passo para os meus alunos, para que a gente possa começar a fazer. Eu coloquei ele aqui já maior, estava dando uma olhada nele. Então é uma planta baixa, vou colocar esse arquivo aí na descrição do vídeo, para que vocês possam baixar e acompanhar o vídeo e depois treinar, né, fazendo sozinhos. Então eu tenho primeiro que entender a planta baixa. A gente não começa a desenhar assim na doida, né? Vou desenhar aqui, começar... Quem está começando a mexer no AutoCAD, a primeira coisa que tem que fazer é verificar as medidas, dar uma olhada como que foi feito, já pensar quais vão ser os comandos que vão ser utilizados para construir essa planta baixa. Então fica mais fácil, né? Você analisando a planta baixa. Eu vou dar um zoom aqui, ampliar um pouco, e nós vamos começar a pensar aqui como seria começar a desenhar essa planta. Se eu começasse a desenhar, por exemplo, por essa quina interna aqui, o que eu iria fazer? Eu ia fazer uma linha, tamanho qualquer para cima, uma linha de tamanho qualquer aqui da direita para a esquerda. E iria começar a fazer o que? Os offsets das medidas, ou seja, eu tenho um primeiro offset aqui de 15 para fora, 15 para fora aqui para fazer esse quarto, essa paredezinha aqui. Usaria o fillet, né, para fechar essa parede e fazia um offset que é dessa linhazinha aqui para cima, da medida que eu tenho aqui, ó, 90. Ele vai marcar essa linha aqui do corredor, 15 vai marcar essa linha do banheiro, 2,25 marcou a linha de dentro do banheiro, mais 15 marcou a linha de fora. Aqui eu já tenho o tamanho do quarto e o tamanho desses banheiros. Então eu vou começar assim, sempre pensar como serão o que? Os comandos, né, que eu utilizarei para desenhar a planta baixa. Então a dica é essa, é olhar a planta baixa primeiro, pensar quais os comandos que vocês vão utilizar e depois ir para o AutoCAD. Vocês estão vendo aqui que ele também não tem o cálculo da área, né? Estão vendo aqui que está tudo na interrogaçãozinha aqui. É justamente para a gente poder utilizar lá no AutoCAD a área e preencher isso aqui depois. Então ele já veio sem aqui para que vocês possam preencher calculando a área do ambiente depois. Então vamos passar lá para o AutoCAD. Eu vou começar do ponto que eu falei aqui, desse pontozinho aqui. Vou fazer uma linha para cima, uma linha aqui para esquerda. Isso já vendo que é um tamanho aleatório.
Não vou medir esse tamanho agora. Eu vou fazer só o que? Usei um regen para liberar aqui a minha tela, porque ela estava travada. E eu vou colocar na layer paredes, porque eu vou começar a desenhar paredes, né? Então é bom que você já coloque na layer. Não desenhe outra layer depois, fique mudando tudo, é bom você já desenhar na layer. E vou fazer uma linha para cima aqui, uma linha para a lateral. Ela vai ser aleatória, depois a gente vai começar a moldar a planta baixa, então a gente nem precisa se preocupar tanto com isso não. Então fiz a linha, fiz a quina aqui da parede, e agora eu vou fazer o offset de 15 para fora, ou seja, o tamanho dessa parede aqui, ó, 15 para cá, 15 para cá. Então vou marcar lá, offset, ou enter. Ele pede para que eu especifique a distância que eu quero fazer, no caso, ponto 15, dou enter de novo, seleciono a linha, seleciono para qual lado vai ser feito, seleciono a linha, seleciono para qual lado. Essa parte aqui, gente, é importante que vocês entendam o seguinte. Como eu estou aqui no meu template, o meu zoom já é conhecido, eu já tenho uma noção de grandeza perto do template. Se eu começo pelo template ACAD ISO, que é o básico, né, na hora que você abre o AutoCAD, o zoom de vocês vai estar assim, muito afastado. Ou seja, se você desenhar uma linha de 3 km e uma linha de 2 km para o outro lado, ou seja, 3.000 metros, 2.000 metros, na hora que você fizer o offset de 15 centímetros, isso vai ficar o quê? Quase impossível de se enxergar, a não ser que você faça um zoom. Então, se você começar pelo ACAD ISO, não for começar por esse template, o que eu recomendo é que comece pelo template, né? Veja as videoaulas passadas e comece pelo template, mas quem não quiser começar, então tem que fazer o quê? Desenhar uma linha de 1 metro, 2 metros, faz um zoom extends, que o atalho é 2 cliques no scroll do mouse, ou Z-Enter é Enter, e comece a desenhar a partir daquela medida que você tem ali, porque você já vai ter uma noção de grandeza, vai saber mais ou menos o que você está desenhando. Quando você faz a linha, o Dynamic Inputs vai estar ligado, e ele vai fazer o que? Ele vai te indicar o tamanho dessa linha. Está vendo que o númerozinho que está em azul, ele está aumentando à medida que eu aumento a minha linha. Então eu estou aqui em 9 metros, passou para 10 metros, passou para 11. Então você já tem que perceber, já tem que dar uma olhada, quando você estiver fazendo a linha, qual o tamanho dessa linha. Mesmo que você esteja colocando um tamanho aleatório. Para quando você começar a trabalhar com os offsets, não tenha problema de fazer um offset e não conseguir visualizar aquilo e achar que está errado. Então é melhor verificar esse tamanho. Então pronto, fiz aqui o meu offset das paredes. E agora eu vou fazer o que? Eu posso pegar a medidazinha aqui em cima já, ó, 3,50, que é a medida que não está quebrada, 3,50, 15, 1,20, 15, 1,20. Então eu vou até esse 15 centímetros aqui, ou seja, eu vou fazer o quarto, a parede do banheiro, o banheiro, a outra parede, o outro banheiro e essa parede que vai fechar com cozinha e serviço. Então vou voltar aqui para o CAD. Opa, esqueci a medida, 3,50. Offset 3,5 é a medida que eu quero dessa parede interna para cá. Depois, offset 0,15 para cá. Vocês viram que eu só estou apertando aqui no caso o botão direito. Porque a gente configurou, né, lá na videoaula de Options, nós configuramos o botão direito para repetir o último comando. Então, se você não está utilizando essa configuração, recomendo que volte lá também. Veja como é que faz para configurar o seu AutoCAD para ficar dessa maneira, porque fica bem mais rápido. Não preciso ficar entrando ou apertando Enter, Enter para até voltar o comando. Eu só aperto o botão direito, ó, ele já está no offset de novo. Então eu tenho a medida agora dos banheiros de 1,20, né, cada banheiro. 1,20, 15, 1,20, 15. Então vamos lá. 1,2. Dessa parede interna para cá. 0,15 de novo. 1,2. E 0,15 mais uma vez. Para cima eu vou ter 90 centímetros da circulação. Então offset 0,90. 0,15. E depois eu tenho mais quanto? 2,25. 0,15 lá em cima. Então offset 2,25. Sempre a linha subindo. Eu não vou pegar essa linha de baixo. Eu estou subindo, então eu pego essa linha para cima. E offset de 0,15. Que aqui no caso vai ser onde vai fechar lá
o nosso quarto. Se eu não tivesse analisado a planta baixa, tem muita gente que já está perdida aqui nesse momento. Por quê? Não está conseguindo visualizar que o quarto é isso aqui, ó. Que aqui tem um corredor e aqui são os dois banheiros. Então tem pessoas que quando não analisam, né, começam o quê? A não conseguir visualizar o projeto. O que é que eu vou fazer agora? Utilizar o fillet com raio zero para fechar essas paredes. Vamos lá, F Enter. Se eu vou utilizar múltiplas vezes, eu já verifiquei que o meu raio está zero aqui embaixo, ó, eu entro no parâmetro múltiplo. Então, M Enter e saio só utilizando agora aqui, ó, o fillet. Seleciono primeira, segunda linha, onde eu vou estar fechando nessas paredes. E depois eu tenho aqui, ó, essa parede ela continua até lá, porque vai ser aqui que vai estar a porta do nosso quarto, né? Ó, a porta do nosso quarto é nessa parede. Eu não vou ter essa paredezinha aqui, não vou ter essa parede lá no CAD que está passando aqui dentro e não tenho nenhuma dessas paredes que sobraram aqui em cima. Só essa aqui que eu vou deixar para fazer depois o offset dessa medida aqui da área de serviço, esses 1,45. Então vou voltar lá no CAD, ó. Eu tenho que apagar essas duas aqui, ó. Fechar a quinazinha ali no banheiro na cozinha. Então vou usar o fillet aqui, F Enter, M Enter. Fechei ali, ó, que ele virou aqui na cozinha. Agora eu tenho que cortar as linhas que não fazem parte do desenho. Então eu vou com Trim, TR, Enter, Enter. Lembrando que eu aperto duas vezes o Enter para que o Trim faça o que? Selecione todas as linhas como linhas de corte. Então eu vou cortar essas aqui. Essa aqui também não existe. E essa também não. Vou só já ajeitar aqui as linhas das paredes, né? Fazer aqui o caminho da parede. Aqui também. Estou dividindo já tudinho. E aqui, deixa eu só ver como é que é. Ela continua, faz aqui um sinalzinho de mais, né, no caso. Então já faço aqui também. Às vezes está tudo certo, só falta esse aqui. Pronto. Então eu tenho aqui agora já o que? O quarto, banheiro, corredor. Vamos aqui agora para a área de serviço. Ó. Eu tenho depois 1 metro. Esse 1 metro é essa passagenzinha aqui. Mais 1,85, então eu tenho o quê? 2,85, 15. Então vamos lá. Offset 2,85, daqui para cá. E offset 0,15, que é a parede aqui. Agora eu vou fazer o 1,45 dessa parede para cima e depois os 15 centímetros. Então vamos lá. Offset 1,45, parede para cima. Offset 0,15, parede da área de serviço. Novamente vou usar o fillet aqui em cima, então fillet múltiplo, F Enter, M Enter. Seleciono primeira e segunda linha todas as vezes, né? Primeira, segunda. Então fechei aqui a área de serviço. Ela faz essa sacadazinha aqui para fora. Tenho que criar o que? Só fazer o trim, essa paredezinha aqui ainda não está criada. Mas eu vou lá fazer o trim aqui, ó, só para unir isso aqui, ó. TR, Enter, Enter, cortei aqui. Ok. Depois disso eu tenho mais 1,80 m e 15 centímetros para marcar essa paredezinha aqui, ó. Então vou lá no AutoCAD, Offset 1,8 dessa parede para cá e depois 0,15 dessa parede para cá. Eu sei que essa parede ela começa a fazer o que? Ela faz um fillet girando para baixo. Então eu posso mover isso para baixo, ó. Mover isso aqui e agora fazer o fillet. Porque eu tenho o que? As linhas aqui dizendo que ela vem para baixo. E eu tenho que agora achar o que? O tamanho que vai formar o que? A sala e o quarto aqui do outro lado. Então vou lá para o outro lado de novo. Já para saber aqui, ó, que eu tenho esse quarto, ele tem 2,90 e 15. E ele é a partir desta paredezinha aqui, ó, até lá embaixo. Então eu vou lá, vou fazer um offset de 2,90 dessa parede, que é a parte interna do quarto. Então offset 2,9 dessa parede para baixo e depois um offset de 15 centímetros. Opa, eu coloquei de 10, desculpe. Offset 0,15. Daqui para baixo.
eu sei que essa paredezinha aqui vai até lá embaixo e fecha o quarto. Então vou usar o fillet nela. F-Enter, M-Enter. Daqui para cá, daqui para cá. Então eu já tenho aqui, ó, o limite desse quarto aqui embaixo. Ó. Tenho que saber agora o tamanho dele. 3,55, offset de 3,55, offset de 15. Vamos lá, offset 3,55, daqui para cá, e offset de 0,15. E vou usar o fillet de novo para fechar a quinazinha do quarto aqui, ó. F-Enter, M-Enter, fechei aqui a quina, fechei a quina. Eu já posso fechar também aqui, ó. F-Enter, M-Enter, fecho aqui embaixo. Então aqui, pessoal, vou usar o trim só para finalizar aqui essas bifurcações, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Aqui o que eu tenho? Faltando essa paredezinha aqui de 1 metro, que eu vou fazer ela agora, offset de 1 metro. Eu vou fazer o comando extend, para estender até lá, né? X, Enter, Enter. Essas linhas eu vou ter que selecionar 2 vezes, olha, estendeu até essa primeira linha, agora vai estender até lá embaixo. Depois, trim, Enter, Enter. Corto as linhas de fora e corto as linhas aqui dentro da parede. Então eu já tenho aqui, ó, todas as paredes do projeto. Venho aqui pro projeto só para verificar, diminuir aqui um pouco a escala. Então todas as paredes estão lá, né? Ó, todas as paredes feitas aqui. Na nossa próxima videoaula, eu vou começar a colocar as portas e janelas, para não deixar essa videoaula muito grande, né? A gente já viu aqui como que faz toda a parede, como que usa offset e tudo mais, como que usa o trim, como que usa o fillet, tudo direitinho acompanhando a planta baixa. Então na nossa próxima videoaula, nós vamos ver aí como colocar portas e janelas baixas e janelas altas na planta baixa. Então até mais, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para poder ficar recebendo aí as novas videoaulas por e-mail. E bons estudos, gente. Até mais.